Vamos agora ao parágrafo único do artigo 92. É lá. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. O que é que eu falei? No final do exercício, a administração pública terá que apurar o chamado restos a pagar, que é a diferença entre toda despesa que foi empenhada menos a que foi paga. Essa é a fórmula. Mas o RP, ele pode ser um RP processado ou pode ser um RP não processado. O RP processado é toda despesa liquidada menos a paga. E o RP não processado é toda despesa empenhada menos a liquidada. A legislação determina o quê? Que esse registro seja feito, por ano de inscrição. 2, por credor. E 3, por fase da despesa. Aí vem RP processado ou não processado. Então é assim que vamos registrar o RP no final do exercício. Por ano de inscrição, por credor e por fase da despesa. Ok? Continua. Artigo 93. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Então, gente, cuidado aqui, pois a contabilidade pública, ela vai registrar qualquer variação patrimonial, quer seja ela dependente ou não da execução orçamentária. Aí vem a banca e coloca assim: todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, apenas as compreendidas na execução orçamentária, aí invalida a questão. Também aquelas que não estão compreendidas na execução orçamentária. Aí você tem como exemplo, digamos, uma dívida que está atrelada ao dólar. Se o dólar aumentar, haverá uma variação patrimonial e essa dívida também vai aumentar. E a contabilidade terá que registrar o aumento dessa variação patrimonial. E o aumento do dólar não quer dizer que houve a execução orçamentária. O dólar, para aumentar, independe de uma execução orçamentária. Ele aumenta por conta da economia, lá por seus motivos, mas aumentando o dólar, a dívida que estava atrelada a essa moeda estrangeira também será aumentada e a contabilidade vai registrar esse fato, quer seja ele dependente da execução orçamentária, quer seja ele independente da execução orçamentária. Ok? Continuando. Agora, capítulo 3, da contabilidade patrimonial e industrial. Artigo 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente. Esses registros analíticos é o detalhamento, é o inventário analítico totalmente caracterizado, tipo, onde esse bem está, o seu valor, a sua destinação. Portanto, haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Cuidado também que esse registro analítico é para os bens de caráter permanente, não são para os bens de consumo, são para os bens permanentes. Artigo 95. A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Portanto, a contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e dos bens imóveis. Então você tem, gente, uma conta lá que representa bens imóveis. Sinteticamente, ela vai apresentar um valor X.
Mas, analiticamente, haverá o quê aqui? O detalhamento desses bens imóveis. Mas no caso da contabilidade, e é isso que eu quero que você entenda, esse registro será sintético. Não haverá um detalhamento. Aí a banca vem e diz que, segundo a Lei 4320/64, a contabilidade manterá registros analíticos dos bens móveis e imóveis. Errado! A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Agora, logicamente, que cada unidade administrativa terá o seu registro analítico. E o que o controle vai fazer? Ele vai pegar o registro sintético da contabilidade e vai confrontar com o registro analítico da unidade administrativa. Então, fixem. A contabilidade efetuará o registro sintético dos bens móveis e imóveis. Já as unidades administrativas terão que ter um registro analítico. Quando houver o controle, haverá o confronto entre o registro sintético da contabilidade e o registro analítico da unidade administrativa. Observem o que diz o próximo artigo. Artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Então, registro analítico é feito pela unidade administrativa. Registro sintético é feito pela contabilidade. Ok? Para não esquecer. Artigo 97. Para fins orçamentários e determinação dos devedores, ter-se-á o registro contábil das receitas patrimoniais, fiscalizando-se sua efetivação. Tudo passa pela contabilidade, tudo é registrado na contabilidade. Artigo 98, que eu já expliquei. A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Já expliquei. Parágrafo único. A dívida fundada será escriturada com individuação e especificações que permitam verificar a qualquer momento a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros. Aqui, gente, a lei está lembrando, está exigindo que a dívida pública ela seja registrada, mas de uma forma detalhada, para que haja o seu acompanhamento, desde o seu registro inicial até a sua amortização final, passando pelos pagamentos das parcelas, ok? Voltem. Artigo 99. Os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autárquica, as bancas adoram trocar isso aqui. Trocam, ainda que, por os serviços públicos industriais, apenas quando organizados como empresa pública ou autárquica, invalida a questão. Manterão contabilidade especial para determinação dos custos, ingressos e resultados, sem prejuízo da escrituração patrimonial e financeiro comum. Então, cuidado também que isso pode ser alterado, ok? Artigo 100. As alterações da situação líquida patrimonial que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução e as superveniências e insubsistência ativas e passivas, constituirão elementos da conta patrimonial. Isso, gente, o que está no artigo 100, será um grande assunto que vamos estudar, chamado de variações patrimoniais.
A variação patrimonial, antecipando um pouco o assunto, é qualquer alteração que venha ocorrer no patrimônio, quer essa alteração venha a acontecer pela execução do orçamento ou não. Então, as variações patrimoniais, dependentes ou independentes da execução orçamentária, serão levadas às contas de elementos patrimoniais, que está no final do dispositivo, e a banca faz uma troca. Voltem. Ela troca o finalzinho, que está aqui, que eu vou marcar, constituirão elementos da conta patrimonial. Então, essa conta é a patrimonial, do sistema patrimonial. Aí a banca troca patrimonial por orçamentário, invalidando a questão. Mas esse assunto chamado de variações patrimoniais, onde teremos as superveniências, as insubsistências a serem estudadas, veremos com bastante propriedade, nem se preocupem. Destaco agora o capítulo 4, que trata dos balanços, artigos 101 a 106. Mas logo de cara, o artigo 101 trouxe os balanços, as demonstrações que a administração pública deverá levantar ao final do exercício. Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial, na demonstração das variações patrimoniais. Portanto, gente, os resultados gerais, segundo a Lei 4320/64, artigo 101, serão demonstrados onde? No balanço orçamentário, no balanço financeiro, no balanço patrimonial e, por fim, na DVP, demonstração das variações patrimoniais. Então, por enquanto, esses são os artigos que eu separei para trabalharmos o quê? A contabilidade sendo vista pela Lei 4320/64. Agora vamos relembrar um ponto, rapidamente vai ser essa revisão, um ponto que já foi estudado em Direito Financeiro. Se você ainda não estudou, eu recomendo que volte para Direito Financeiro e dê uma olhada nesse assunto. Eu vou apenas condensar, consolidar, aqui, sintetizar mesmo a receita, para que haja uma preparação para o próximo tema, na tela. Receita. Vimos que são estágios da receita, segundo a Lei 4320/64. A Lei número 4320/64 estabelece como estágios da execução da receita orçamentária o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Ô Wilson, a previsão é um estágio? É. Mas cuidado, é um estágio segundo a doutrina. É um estágio doutrinário. Segundo a Lei 4320/64, temos apenas 3 estágios: o lançamento, a arrecadação e o recolhimento. Mas o que é a previsão? A previsão é a estimativa da receita. Quando se elabora o orçamento e coloca dentro do orçamento aquilo que se espera arrecadar no próximo exercício. Isso é a previsão. O lançamento acontece quando a administração pública reconhece o contribuinte devedor, aquele que está devendo a ela. Quando você recebeu em sua casa, só para dar um exemplo, a correspondência da prefeitura lhe cobrando o pagamento do IPTU, aquilo ali, gente, representou o lançamento da receita, onde a administração pública reconhece o contribuinte devedor. A arrecadação é o estágio onde esse contribuinte comparece a um dos agentes de arrecadação e quita sua obrigação. Esse agente de arrecadação pode ser um banco comercial, um banco oficial ou não. O último estágio é o recolhimento, quando a administração pública, ou quando o agente de arrecadação transfere o valor recebido do contribuinte para a conta única daquele órgão, fazendo assim com que a receita chegue em seu último estágio, que é o do recolhimento. Então, a previsão é um estágio doutrinário, a estimativa,
Pela lei, são apenas 3. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Sabendo disso, já dá para avançar um pouco mais. E agora tratar a receita quanto à sua afetação patrimonial. Vamos ver o que significa na tela? Receita quanto à afetação patrimonial. Nesse caso, a receita orçamentária poderá ser classificada ou como efetiva ou como não efetiva. Aí vem a banca e coloca assim: toda receita orçamentária, ela é efetiva. Já de cara, você invalida essa questão, porque a receita orçamentária, ela pode ser efetiva ou não efetiva. No caso da receita extra-orçamentária, essa sempre será não efetiva. Então, gente, a receita orçamentária, ela pode ser efetiva ou não efetiva. Mas, Wilson, qual a diferença entre a receita efetiva e a receita não efetiva? Pois a banca, ela poderá cobrar essa diferença e realmente ela cobra. Portanto, há necessidade de se distinguir a receita orçamentária efetiva das demais não efetivas. Para que você possa distinguir, para que possa facilitar essa distinção, o que é que eu fiz? Mais uma vez eu apresento aqui o patrimônio. Já sabemos que o patrimônio é composto de ativo, que é a parte positiva, e o passivo, que é a parte negativa. Temos também o fiel da balança, que é o patrimônio líquido. Em relação à parte positiva, você tem o ativo financeiro e o ativo permanente, não é? Vamos classificar os elementos no ativo financeiro quando esse bem ou esse direito, para ser realizado, independe de autorização orçamentária. Já no ativo permanente, quando a movimentação desse bem depender de autorização legislativa. Essa é a composição do ativo. O passivo também possui o financeiro e o permanente. As obrigações que, para serem pagas e que independem de autorização orçamentária, serão classificadas no passivo financeiro. Já aquelas que, para serem amortizadas, resgatadas, dependam de autorização legislativa, serão classificadas no passivo permanente. E o fiel da balança, que é a diferença entre essa parte positiva e a parte negativa, chamamos de patrimônio líquido. Gente, para que você possa diferenciar a receita efetiva da não efetiva, você vai ter que observar o quê? O patrimônio líquido. Como assim, Wilson? Eu vou ter que observar o patrimônio líquido. Quando a receita ocorrer e houver uma modificação para mais no patrimônio líquido, você estará diante de uma receita efetiva. Portanto, a receita efetiva é aquela que modifica para mais o patrimônio líquido. Já a receita não efetiva, ela não vai alterar o patrimônio líquido. Então, essa é a diferença. A receita efetiva modifica para mais o patrimônio líquido. A receita não efetiva não modifica o patrimônio líquido. Wilson, você poderia dar exemplos? Claro, eu começo com o exemplo da receita efetiva. A arrecadação do ICMS. A arrecadação de um tributo, no valor aí de 800. Então, vamos arrecadar um tributo, ICMS, no valor de 800. O patrimônio, antes do fato, é esse aqui. O fato que eu digo é o seguinte: ainda não foi registrada a arrecadação do ICMS. Então, temos aí o patrimônio. Ativo financeiro, 1.000. Ativo permanente, 2.000. Passivo financeiro, 200.
passivo permanente 300. Patrimônio líquido, que é a diferença, não é? 2.500. Isso antes do registro do fato. Com o registro do fato, a arrecadação do ICMS no valor de 800, o que é que vai acontecer? Eu tinha 1.000 no ativo financeiro, recebi 800. Então vai aumentar o ativo financeiro, porque é lá que contabilizamos o banco, não é verdade? E esse valor tem que entrar no banco. Então vou acrescentar 800 aqui, ó, no ativo financeiro. Mas, gente, ao acrescentar esse valor, o que vai acontecer com o restante do patrimônio? Com o ativo permanente e com o passivo? Não vai acontecer nada. Apenas vamos contabilizar a arrecadação do ICMS no banco, no ativo financeiro. Não teremos nenhum outro registro patrimonial. Portanto, agora você tem o ativo financeiro somando 1.800. O ativo permanente que não foi alterado, 2.000. Total do ativo, 1.800 mais 2.000, 3.800. O passivo financeiro, ele não foi, nem o permanente, foi alterado. Somando os dois, 500. E qual será o novo valor do patrimônio líquido? É a diferença desse aqui menos esse aqui. Portanto, depois da arrecadação dessa receita proveniente do ICMS, o novo patrimônio líquido será de 3.300. Vejam que antes do fato era 2.500, aqui, antes do fato. Depois do fato, passou para 3.300. E quando uma receita é arrecadada, e quando ela modifica para mais o patrimônio líquido, ela deverá ser contabilizada, ser classificada como receita efetiva, pois efetivamente alterou o patrimônio líquido. E essa alteração dessa receita, ela vai provocar sempre o quê? Um aumento no ativo financeiro e um aumento no patrimônio líquido. Então, gente, toda receita orçamentária efetiva provocará um aumento no ativo financeiro e um aumento no patrimônio líquido. A receita orçamentária efetiva, ela produzirá fatos modificativos aumentativos, que são aqueles que aumentam o patrimônio líquido. Diferente da receita não efetiva, que eu dou um exemplo agora, alienação de bens, venda de um bem, no valor de 300. O patrimônio, antes do fato, está aqui. Antes do fato. Vamos vender um bem pelo valor de 300. Esse bem, ele está registrado no ativo permanente. Vou vender. Então, eu vou tirar ele do ativo permanente. Mas como eu estou vendendo, eu vou aumentar o meu ativo financeiro. Portanto, olha só o que aconteceu. Saiu o bem do ativo permanente e entrou o numerário no ativo financeiro. Houve apenas uma troca, uma permuta entre esses elementos patrimoniais. Sai o bem do ativo permanente, entra o numerário no ativo financeiro. Agora, o ativo ficará assim. Ativo financeiro, vou acrescentar 300. Ativo permanente, vou tirar 300. Portanto, ativo financeiro, 1.300. Ativo permanente, 1.700. Vejam que, antes do fato, aqui, o patrimônio líquido era de 2.500. Depois do fato, vamos calcular o novo PL. Ativo financeiro, 1.300. Ativo permanente, 1.700. Somando, 3.000. Não houve nenhuma alteração no passivo, então continua em 500. 3.000 menos 500 será o novo PL, ou seja, 2.500. Não houve alteração no patrimônio líquido
depois do fato ter sido contabilizado, depois do fato ter sido registrado no patrimônio. E se você teve uma receita, mas não alterou o PL, vai classificar essa receita como não efetiva, pois a receita não efetiva é aquela que não altera o patrimônio líquido. Nesse exemplo, o que aconteceu? Para essa receita não efetiva, houve um aumento do ativo financeiro e houve uma redução do ativo permanente. O patrimônio líquido não foi alterado, pois apenas ocorreu uma troca, uma permuta entre elementos do patrimônio. Entrou o numerário no ativo financeiro, saiu o bem do ativo permanente. Outro exemplo de receita não efetiva, uma operação de crédito, dívida contraída. O patrimônio, antes do fato, está aqui. Vamos agora receber o valor de 100 proveniente dessa dívida contraída. O que vai acontecer? Vou aumentar o ativo financeiro em mais 100 e vou aumentar o passivo permanente em mais 100. Mais uma troca, mais uma permuta. Gente, como foi troca, como foi permuta, o patrimônio líquido calculado agora permanecerá em 2.500. Mais uma receita orçamentária como essa não alterou o patrimônio líquido, será classificada como receita não efetiva. O PL não foi alterado. Nesse caso, houve um aumento do ativo financeiro e houve um aumento do passivo permanente. A receita extra-orçamentária, quando arrecadada, sempre vai gerar uma receita não efetiva. Por quê? Aqui temos o patrimônio antes do fato. Vou arrecadar uma receita extra. E o que a receita extra provoca? Um aumento no ativo financeiro e um aumento no passivo financeiro. Troca, permuta, o patrimônio líquido permanece inalterado. Toda receita extra-orçamentária, ela vai provocar um aumento no ativo financeiro e um aumento no passivo financeiro. Nesse caso, não alterando o PL. Resumo. A receita orçamentária efetiva sempre vai aumentar o ativo financeiro e o patrimônio líquido. Já a receita orçamentária não efetiva, teremos aí duas possibilidades. Ela sempre vai aumentar o ativo financeiro. A contrapartida será com aumento do passivo permanente, no caso de uma dívida contraída. Ou ela vai aumentar o ativo financeiro e vai reduzir o ativo permanente. No exemplo que eu dei, a venda de um bem. Então, cuidado. Se a banca colocar na questão a receita orçamentária não efetiva, provocará sempre um aumento do ativo financeiro e um aumento do passivo permanente. Errada a questão. Sempre não. Também pode reduzir o ativo permanente. Agora, a receita orçamentária não efetiva, ela jamais vai alterar o patrimônio líquido. Da mesma forma, a receita extra-orçamentária, que jamais vai alterar o patrimônio líquido. Ela sempre será não efetiva. Gente, a despesa, ela também vai obedecer essa mesma linha de raciocínio, essa mesma lógica. Mas primeiro, vamos relembrar quais são os estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. O empenho acontece quando a administração pública coloca no papel aquilo que ela quer adquirir. A liquidação, quando o material é entregue, quando o serviço é prestado ou quando a obra é concluída. E o pagamento ocorrerá extinguindo a obrigação, quando a administração pública ela extingue a sua obrigação. Então são estágios da despesa, segundo a lei, o empenho, a liquidação e o pagamento. E a despesa também será classificada quanto à afetação patrimonial, podendo ela ser efetiva ou não efetiva. Observem. Despesa quanto à afetação patrimonial.
ela pode ser efetiva ou não efetiva. A despesa orçamentária pode ser efetiva, mas também pode ser não efetiva. A despesa extra-orçamentária sempre será não efetiva. Vamos também distinguir a despesa orçamentária efetiva da despesa orçamentária não efetiva. Mas essa distinção eu farei na próxima aula. Até já.